Oi, pessoal, tudo bem? Nós voltamos e vamos continuar um assunto que a gente começou na semana passada, sobre a questão da organização e do planejamento, que são habilidades das funções executivas. E hoje a gente trouxe esta atividade aqui. Esta atividade aqui, por incrível que pareça, ela vai ajudar muito a criança na questão até da organização da escrita, a questão da organização do material escolar, a questão da organização da criança como um todo. Gente, então nós vamos aqui mostrar como é que funciona a atividade que está disponibilizada no vídeo. E a gente fez a questão de mostrar a quantidade de fichas que tem, né? A gente mostrando assim é uma ficha, mas na verdade o link tem várias fichas e o nível de dificuldade vai aumentando também. A gente sempre procura começar pela ficha com menos elementos, né? Porque daí a criança vai se ambientando também com a atividade. E à medida que ela vai realizando, a gente vai colocando fichas com mais elementos, onde requer mais destreza. André, assim, uma das questões que eu pensei quando a gente trabalha principalmente com crianças menores, né, lá da educação infantil, verificar se ela identifica as cores também, que é algo importante. Sim. Ela ter essa identificação do que tu está mostrando ali nessas fichas menores. E também se ela consegue perceber que tem diferença de tamanhos entre o que você está mostrando ali nessas fichas. E nessas horas, a Ana falando me remete assim a lembrar, nessas horas a gente observa também as dificuldades ou então facilidades que esses alunos têm. Porque quantos alunos a gente recebe que por vezes não é visto que tem alguma dificuldade oftalmológica. E às vezes nessa hora tu consegue ver essa dificuldade oftalmológica. Porque aqui a gente lida com bastante um domínio cognitivo que a gente chama visoconstrução. Então a gente consegue ver o quanto esse visual ele consegue ser eficiente na criança. Nós temos várias histórias, né, Ana, de criança que chega a ficar em sofrimento tanto tempo e às vezes até sendo agredidas no sentido assim de sendo forçadas a fazer atividades pensando que era preguiça ou não querer, e na verdade não, na verdade era questão oftalmológica, né? Então, o quanto é importante tentar identificar o que a criança ela consegue, né, dar de devolutiva para a gente que está aplicando essa tarefa, na verdade, que ela pode ter esse olhar também de avaliação quanto de intervenção em termos de visoconstrução e planejamento e organização, porque a visoconstrução ela vai remeter para essa situação. É isso que a gente vai conversando, o quanto essas funções executivas, no caso, né, elas perpassam por vários outros domínios cognitivos, né? A Ana traz a visoconstrução, eu também trouxe a visoconstrução. E ela recruta informações de várias outras áreas e ela faz essa ordenação lá no córtex pré-frontal, no caso da memória operacional, do planejamento, da organização. Elas são, a gente didaticamente, a gente começa a nomear assim separado. Mas no dia a dia, elas são todas interligadas. E tem a questão também, não somente, né, que trabalha cor, forma, a questão quando tu vai manusear os próprios palitos, as fichas, a textura do material e o quanto isso é importante para trabalhar essa memória sensorial da criança. Na própria construção, que a gente vai até explicar um pouquinho, não só a gente está mostrando as fichas no primeiro momento, mas o que tu faz com a criança? Tu mostra a ficha e ela tem que reproduzir o que se encontra ali naquele molde, naquele modelo. Então, no próprio ato dela construir, ela tem que fazer uma organização mental, num primeiro momento,
para depois dar essa devolutiva. E essa organização mental, ela depende de outras estruturas que a criança tem que ter bem trabalhada dentro da realidade dela. A gente vai fazer um exercício, fazer um joguinho, em que a gente vai estar observando o quanto recruta essas áreas da organização e planejamento. O que no dia a dia a gente não tem essa consciência, porque funciona tudo interligado, né? Mas aqui a gente vai mostrar didaticamente para vocês terem essa compreensão melhor. Nós pegamos aqui, então, essa ficha, onde talvez no vídeo eu não sei se vai aparecer, mas existe as tirinhas, elas estão sobrepostas, ou seja, a criança vai ver que tem tirinhas que vão ir primeiro, ela vai organizar, então na sua mente ela vai ter essa percepção, espera-se que sim, senão a gente trabalha isso, né? A gente desenvolve, e aí que o trabalho do neuropsicopedagogo também entra. Então ela vai aqui, e no caso aqui a rodinha vermelha, ela está em cima da tirinha verde. Então, e a Andréia, e tem até a questão da posição, né? O vermelho na frente e o amarelo na parte traseira. Eu aproveitar o gancho da Andréia também, quando a criança começa a ter esse feeling mais aguçado desses pequenos detalhes, isso vai também auxiliar no processo da alfabetização da criança, porque por pequeníssimos detalhes que existe um fonema diferente conforme se encontra a posição, né, de cada letra. Vamos pensar no P, no Q, no B, no D. Então, é um pequeno detalhe, mas que faz grande diferença na pronúncia da palavra. E as colegas também têm experiência, elas veem, isso é muito comum a gente ver, a criança que troca o 6 pelo 9, o B pelo P, né? Então, isso é muito comum. E isso, então, a gente vai trabalhando, isso vai reforçando essas habilidades na nossa criança. Então, aqui eu estou montando, ó, a gente vê, ó, essa aqui, então, eu vejo que vai um pouquinho para cá, né? Essa aqui. Existem uns dentinhos aqui, se a criança é bem detalhista, vocês vão ver que acontece. E né? tem a seguinte situação, tá? Ao mesmo tempo também que trabalha essa questão de organização e planejamento, e está ocorrendo a questão do pareamento, né? Eu preciso identificar cor com cor, tamanho com tamanho. Então, trabalha esta noção de correspondência. Tu vê, eu tô montando aqui, vocês estão vendo que eu tô organizando e desorganizo, eu vou lá, organizo de novo. Então, vocês já sabem que eu tô estimulando o meu córtex também da função executiva. Não tô conseguindo tirar aqui, vamos sobrepor. Então, está aqui, ó, sobreposto. Na verdade, o azul está em cima do amarelo. Em cima. Então, as noções, né, pessoal? Em cima, embaixo, cores, forma, né? Então, a gente trouxe essa tarefa aqui para vocês, com todas essas noções do que está estimulando na nossa criança, e com o objetivo, eu e a Ana, de trazer mais recursos para estimular, então, o trabalho no contexto escolar, né? Das atividades, desenvolvendo isso. Também pensei, os pais também podem utilizar para fazer esse tipo de atividade com a criança em casa, né? Sim, até, Ana, não sei se tu viste, mas a gente recebeu bastante retornos dos outros vídeos e que a gente observou realmente que, além dos professores, a gente viu que teve pessoas que não é da área da educação, mas sim pais, elogiando e agradecendo essa instrução que a gente está dando, porque daí eles também podem em casa brincar com seus filhos e estando estimulando áreas importantes que vão desenvolver o seu filho para o aprendizado. Então, pessoal, hoje era isso.
Semana que vem a gente volta com uma nova atividade, uma nova possibilidade de utilizar isso no contexto escolar, no contexto clínico, e espero que vocês tenham gostado. Então tá, até semana que vem. Tchau, gente.